grande. Pedir para vocês sentarem aqui mais pertinho. Depois da minha fala, a gente vai ter um tempo, né, um bate-papo. Aliás, eu adoro bater papo, né? Psicólogo adora bater papo. Muito bom, né? Engraçado que eu sempre fico com os temas complicados, né? Eles estão aqui curtindo. Vamos agora falar sobre pornografia eletrônica aos meninos. Pra vocês saberem aí que é o tema com eles lá, muito importante. E as meninas vão falar sobre sexualidade. Tema super instigante, né? Eu gostaria de falar sobre isso. Mas eu fico aqui falando sobre as necessidades, né? Os desafios, os problemas, né? Como interagir com eles. E eu acho muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada por terem vindo, por trazerem os filhos de vocês. Reforçar novamente aí você que está em casa. Venha, né? A gente tem um tempo aqui junto com os pais, toda semana, toda sexta-feira. E os adolescentes também têm um tempo muito importante ali com os líderes, conversando sobre questões que têm a ver com o universo deles. E a gente também está falando hoje de um assunto que tem a ver com o universo deles, mas que tem preocupado muito os pais. Isso tem sido muito frequente ali na minha prática, essas questões, né? Porque eles estão nessa geração, né? Muitos de nós aqui, nós tivemos acesso à tecnologia, os adultos ali acima de 30 anos, 35 anos, pelo trabalho, né? A gente teve que aprender, muitos aqui fizeram cursos, né, para trabalhar. Então, a tecnologia fez parte da nossa vida pelo viés da obrigação do trabalho. Essa geração aí que a gente está vivendo aqui, principalmente esse grupinho, é uma geração que a tecnologia ela entrou sobre um outro viés, o viés da diversão, do entretenimento. Então, existe aí, claro, um vínculo afetivo deles com as telas, né? Muitas crianças, inclusive, começaram a ler nos aplicativos. Então, os bebês, as crianças que já conseguem passar o dedinho na tela, é impressionante a capacidade que eles têm de interagir. Muito intuitivo, não fizeram curso nenhum e dão um banho na gente, né? Então, sem dúvida, é o momento que a gente precisa, então, parar e entender toda essa força que a tecnologia causa na vida deles. E não só das questões práticas, porque a gente sabe que eles não ficam só fazendo bobeira na internet, né? Pelo contrário, é muito interessante, tem muita coisa interessante para eles fazerem, para a gente fazer também. Mas a gente vai conversar hoje, então, quais são os impactos que o uso prolongado das telas, não estamos só falando aqui dos games, nem da televisão, nem do celular, mas quais são os impactos, e existem impactos reais, que essas telas, em demasia, e os conteúdos também acessados, impactam, sim, em várias áreas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses impactos e também como que a gente pode ajudá-los, né? Esse é o grande desafio. Como que a gente tira o celular e a internet um pouquinho, né, diversifica? Esse é o grande desafio. E eu vou dizer para vocês que vocês não estão sozinhos nesse desafio. Essa é uma questão que os pais trazem de montão e a gente vai se ajustando ali à necessidade e à rotina de cada um. Então, vamos falar hoje sobre os impactos das telas na saúde mental, tanto de crianças quanto de adolescentes. O Marcelo vai passando ali, porque vai ser uma fala rápida, né? Eu quero mesmo conversar com vocês sobre essas possibilidades de ajudá-los a diversificar os estímulos, né? Então, ali um pouquinho de quem ainda não me conhece, eu sou a mãe da Anabela, de 4 anos, e do Tomás, que são gêmeos, e do Pedro, de 6, né? Também já estão começando a se ligar na questão do celular, da internet, da tela. Sou do Rio, graduada ali pela USU do Rio, fiz mestrado na área de psicologia social, nessa área de infância e adolescência. Enfim, um pouquinho ali do que eu faço. Vamos passar ali para a próxima tela. E eu queria deixar com vocês uma recomendação, 3 recomendações de leituras bem interessantes. 2 para os pais ou educadores, né? O Cérebro da Criança, os 2 do Siegel e o Cérebro do Adolescente, que ajuda aos pais, os educadores, a entenderem um pouco essa mecânica do desenvolvimento do cérebro, né? Quem não é da área de saúde tem muita dúvida. O que acontece? Essa tempestade de emoções,
né? Então, a gente vai estar aqui sempre falando, trazendo o máximo de informações, mas essas são duas referências interessantes para quem tem filhos até os 11 anos e depois quem tem filhos aí na pré e na adolescência, tá? Bem-vinda. O livro anterior, o slide anterior, fala sobre um livro da Thalita, que é para os adolescentes. Vida Real, Mundo Virtual. É uma história muito divertida de adolescentes interagindo e falando das dificuldades de interpretação do que é analógico e do que é virtual, né? Então, ajuda eles também a perceberem essa diferença. Então, uma recomendação de leitura para eles, tá? Que eles sempre me pedem e eu lembrei de trazer aqui. Bom, como eu disse aqui, né? Nós estamos aqui numa era, a maioria aqui nasceu na era analógica, né? É até estranho, parece até antiga falar isso, né? Parece que você está falando do mundo do tempo jurássico, né? Analógica, a vida real, né? A vida com o seu compasso, a vida com o seu tempo. A gente com tempo para não fazer nada e inventar brincadeira, né? Inventar piada, ouvir as histórias dos nossos avós, as histórias dos nossos pais, ouvir do vizinho, né? Brincar na rua. Esses dias, na turminha lá do meu filho, eles inventaram a semana das brincadeiras tradicionais, né? Para aguçar justamente essa coisa que eu fazia de montão, e foi ótimo para mim, porque eu relembrei uma série de brincadeiras. Essa nossa época tão gostosa, né? Que a gente também não sabia um monte de coisa e que hoje a tecnologia traz. Então, nós estamos aqui, a maioria, nós viemos da era analógica. Nós vimos a internet crescer, nós vimos o impacto que isso trouxe nas nossas vidas, e como eu falei no início, a maioria dos nós aqui acessamos e começamos a interagir a partir do trabalho, né? Eu fiz MS-DOS, né? Enfim, nem lembro mais, mas fiz vários cursinhos, acho que vocês também aqui, né? Usar o Word, Excel, a gente, enfim, fizemos ali os cursos para aprender a usar, e eles já nasceram com essa intuição. Aliás, os sistemas são muito intuitivos, a ideia da tecnologia é justamente cada vez mais dar acesso a crianças e adolescentes, porque é um público que consome muito, né? E aí a gente, então, está diante de duas realidades, né? Como que a gente, então, vai lidar com essas diferenças, considerando, pessoal, que a gente não está aqui num cavalo branco, né, como o último recurso da moral da sociedade para dizer façam isso ou não façam aquilo, né? Até porque cada um tem uma realidade, cada um aqui entende as suas necessidades. Eu acho que talvez a nossa conversa aqui seja uma reflexão, né? Uma reflexão real. Acho que é uma visão real, prática, de certa forma com algumas informações científicas, de estudos, os impactos e o que a gente pode fazer para que a tecnologia realmente seja uma poderosa ferramenta de conexão dos nossos filhos com o mundo, de preparação para as relações. E a gente tem visto hoje muitos sistemas pedagógicos extremamente desenvolvidos nessa área. Então, a gente não está aqui para dizer eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, né? Eu uso ela porque eu atendo online, né? Tem lá as redes sociais, então é importante a gente reafirmar que é para a gente só discutir e estabelecer estratégias, né? Do ponto de vista, o impacto que a tecnologia causa para os adolescentes, para as crianças, a gente vai falar aqui do tempo de uso e dos conteúdos acessados, né? A questão aqui não é acessar ou não acessar. A questão aqui é essas duas questões. O tempo que eles ficam conectados, né? E eu tenho atendido adolescentes que ficam praticamente 24 horas. O celular está ali à noite, inclusive com dificuldade de dormir, porque toda hora, né, tem um estímulo. E aí, o que a gente faz, né? A gente precisa, então, entender esse processo e entender que esse tempo, né, 8, 10, tem pessoas que trabalham em casa, home office, trabalham com sistemas que não só trabalham com a tecnologia, mas também, enquanto não está na tecnologia, está fazendo outras coisas, né? Então, a gente vai dizer justamente desse tempo de conexão, do que é saudável, né? Quanto que isso impacta, e de fato impacta, porque a questão, além dos conteúdos acessados, é que crianças e adolescentes em processo de desenvolvimento, imagina o cérebro ainda se desenvolvendo. Até algumas décadas atrás, a gente acreditava que o cérebro se desenvolvia até os 11 anos, né?
Ali vai entrar na pré-adolescência, está praticamente desenvolvido. E hoje, os estudos mais recentes mostram o contrário. O cérebro, a parte mais importante, mais sofisticada do desenvolvimento cerebral, acontece até os 21, 22 anos. Então, a adolescência é um período que o cérebro está se desenvolvendo, as conexões estão acontecendo, e aí muitas atividades que são necessárias para o desenvolvimento saudável do cérebro deixam de existir em detrimento do tempo na tecnologia, né? Do tempo na tela. Então, é importante que eles acessem, é importante que eles tenham esse tempo de conexão, mas é importante, aliás, é fundamental, que eles tenham outros tempos também que são necessários, né? Então, a gente está falando aqui, inclusive, de ter tempo para não fazer nada. Isso que a gente fazia quando era criança, que ficava entediado e que não, a gente criava, né? Então, essa capacidade de esperar o tempo passar, de não fazer nada, de lidar com isso, com essa falta, estimula e muito essa percepção do mundo, a percepção de si. Trabalha muito a ideia de lidar com a frustração, né? Que hoje, no geral, a gente dá a sensação de que você dá um clique ali, que o mundo se abre, que tudo acontece. E quando, na verdade, isso é só uma ilusão. Então, ter tempo para não fazer nada, além dos outros tempos de desenvolvimento de leitura, desenvolvimento de relacionamentos, olho no olho, esporte, atividades ao lazer, ao ar livre, brincadeiras, jogos, tantas e tantas atividades que eles podem sim a gente pode voltar a realizar através dos nossos filhos, que são fundamentais para o desenvolvimento do cerebral saudável, né? Então, como é que a gente lida com isso? Eu acho que essa questão do quanto eu estou conectado no meu celular, ou na TV, ou no tablet, reflete, sim, diretamente no tempo que o meu filho está conectado. Em outras palavras, em termos práticos, ele faz o que eu faço, né? Então, também a gente não adianta, né, querer que ele reduza, que ele faça um movimento diferente, se, na verdade, isso é uma cultura familiar. E eu acho que cada um de nós precisa refletir e também nos ajustar nesse sentido, né? A gente realmente perde a oportunidade de mostrar para eles, através do nosso fazer, o que a gente faz quando a gente não tem nada para fazer. Ou o que a gente pode fazer para se divertir, né? Ou para ter um tempo interessante de desenvolvimento, de esporte. Então, a referência paterna, novamente aí materna. Cabe a nós, né, mostrarmos a eles que existe um mundo analógico e mostrarmos o prazer e a satisfação que é estar neste mundo, que a gente conhece. E veja bem, talvez essa seja a última geração que tenha esse legado, né? A gente for parar para pensar, os nossos filhos, se não exercitam, se não são estimulados nesse aspecto do fora da tela, do tempo importante fora da tela, provavelmente essa nossa última geração, olha que responsabilidade de apresentar isso. Então, nós vamos depois conversar sobre algumas ferramentas, algumas técnicas para estimulá-los a se desconectar, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o que acontece no nosso cérebro com relação a essa questão do uso ou do abuso das tecnologias. Existem poucos estudos, né? Apesar, é importante dizer, que o vício eletrônico, o que é o vício eletrônico? É quando a pessoa ela usa e abusa do uso de tecnologia, de forma que a tecnologia envolva todas as áreas da vida dela. Então, ela se relaciona pela tecnologia, ela trabalha pela tecnologia, ela se diverte pela tecnologia, ela, qualquer tempo, qualquer espaço de tempo, ela busca tecnologia, e isso toma uma proporção na vida que ela não consegue se desempenhar bem em outras áreas. Isso é considerado vício. É muito tênue, né? O abuso, o uso, o abuso e o vício. Porque, no geral, eu estou dizendo que é novo a questão dos estudos em neurociência relacionada ao vício eletrônico, porque isso tudo cresceu muito agora na pandemia, apesar de não ser um problema da pandemia, né? Então, tem muitos estudos acontecendo agora e a gente tem uma janela enorme
de possibilidade de analisar nesse sentido, mas o que a gente está dizendo é que, comparando com outros vícios, aí a gente tem vários estudos, hoje no mundo, no Brasil e no mundo, que mostram o que acontece com o nosso cérebro diante de um fator aditivo, né? Como, por exemplo, jogos de azar, aqueles jogos de aposta, uso de drogas, uso de álcool. Então, a sistemática a gente ainda não conhece, porque não existem muitos estudos nesse sentido, mas a gente consegue fazer uma comparação com esses processos de recompensa e de fixação que o cérebro passa em outros vícios, né? Então, nosso cérebro, ele é uma caixinha ali de bilhões de neurônios, né? Os neurônios são as células que estão fazendo essas conexões. Então, por exemplo, na adolescência, que o córtex pré-frontal ainda está sendo desenvolvido, acontece uma enxurrada, uma tempestade de conexões. Cada estímulo que eles recebem, essas conexões vão se expandindo. Bilhões e bilhões de células assim, que se conectam através de neurotransmissores. Então, em outras palavras, o que a gente está querendo dizer é que qualquer cérebro, qualquer um de nós, qualquer ser humano, a gente tem, nas nossas áreas de recompensa, no nosso sistema de recompensa, a necessidade de ter estímulos prazerosos, né? Aliás, para a nossa sobrevivência. Ao comer uma comida gostosa, a gente reafirma que faz bem, porque uma enxurrada de estímulos, neurotransmissores, que estimulam o prazer, por exemplo, através de neurotransmissores de dopamina, que reforçam na gente a ideia que comer é bom. E a gente come de novo, e a gente come de novo, né? Então, o que acontece com o vício, com os vícios, é que essa satisfação, esse centro de recompensa, ele é estimulado não por fatores de sobrevivência, por exemplo, como comer, dormir, fazer sexo, atender as nossas necessidades mais básicas, mas a tecnologia, ou a droga, ou aquele hábito, ele substitui a ponto das prioridades da vida de um sujeito como esse mudarem, né? Quantas e quantas vezes a gente já ouviu, na nossa geração, amigos nossos, que pararam de comer para usar drogas, né? Não sente mais fome, cocaína, né? Essa linha aí dessas drogas que superestimulam os sistemas de prazer a ponto de que nada mais satisfaz, né? Então, esse hiperestímulo, o que a droga faz, assim como as tecnologias, ou qualquer hábito, né, que estimula o sistema de prazer, ela faz com que só aquilo dê o prazer necessário. E aí a pessoa consegue mudar as prioridades de vida. O que antes era prioridade dormir, agora não é mais, né? A gente para pensar, o adolescente diz, não estou com sono, né? Não quero comer. Às vezes, 3, 4 horas da tarde, ele nem se tocou que ele não almoçou. Porque isso vai sendo substituído. O sistema de prazer, essa recompensa está acontecendo, não via algo saudável, mas via, por exemplo, uma adicção, que mexe, sim, com o sistema de prazer e que dá satisfação, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, assim, de uma maneira bem breve, para vocês entenderem, porque eu acho que isso vai auxiliar quando a gente for dizer como é que vocês podem ajudar os filhos de vocês, ou os liderandos de vocês, ou os alunos de vocês, em como lidar e como, aos poucos, ir administrando essa questão do sistema de recompensa dos eletrônicos. Eu coloquei ali, olha só, principais neurotransmissores que trazem sensação de bem-estar. São os principais. A oxitocina é chamada de hormônio do amor, né? É muito comum na mulher, aliás, muito comum não, é necessário para que a mulher tenha o momento do parto, ali a própria amamentação acontece por conta dessa sensação, né, esse estímulo materno, ou, por exemplo, quando você é abraçado, beijado, né, essa questão do afeto, do toque, estimula, por exemplo, um neurotransmissor chamado ocitocina, que dá uma sensação de bem-estar, naturalmente, né, a gente sabe. Os estudos dizem que se você abraça alguém 40 segundos, conta lá, até 40, você já começa a ter um estímulo e uma sensação de bem-estar. Incrível, né? Isso é muito legal. Então, essa é a ocitocina. A serotonina, que é essa sensação de se sentir importante,
de se sentir apreciado em momentos de felicidade. É um outro neurotransmissor muito interessante que os jogos eletrônicos, ou a internet, ou os conteúdos de interação trazem para o jovem adolescente. Não é isso? Quando aquele amigo que ele nem conhece diz que está ouvindo ele, que ele é importante, que entende ele, né, que é a si mesmo. Então, aquilo dá uma sensação de que eu estou bem aqui, está me fazendo bem. Né? A noradrenalina, que tem a ver com aquelas atividades desafiadoras, por isso que eles gostam e são fixados em jogos, né? Porque a noradrenalina, ela dá a sensação de bem-estar a partir dessa sensação de superar. Né? Eu vou superar etapas, eu vou me desafiar. Então, estimula a noradrenalina. E também é um outro neurotransmissor que dá uma sensação de bem-estar todas as vezes que você consegue. Né? A endorfina, bem conhecida para os praticantes de esporte, né? Eu não sei aqui quantos fazem, mas é aquela coisa assim, olha, eu não quero começar, mas ainda bem que eu vim, e quando acaba você fica, ai, que pena que acabou. Né? Tem pessoas que dizem que são viciados em endorfina, viciados em atividade física, cardiovascularizada, que dá a sensação eufórica de bem-estar. Né? Está cansado, mas está feliz. Já ouviu isso? O nosso pastor aqui, ele encontrei com ele esses dias, ele falou, olha, é assim mesmo, estou cansado, mas estou feliz. Né? Sensação de bem-estar, que as atividades de dançar, cantar, se movimentar o corpo. Isso acontece porque os hormônios, por exemplo, que regulam o estresse, cortisol, por exemplo, que é um hormônio, quando ele está em alta, a sensação de estresse aumenta, a endorfina faz essa ajustada. Então, assim, quem está estressado, aliás, muito recomendado, né? Estresse, ansiedade, pacientes que praticam com regularidade atividade física tendem a reduzir muito essa sensação de mal-estar, de cansaço. Olha só, né? Os marombeiros lá do Rio de Janeiro, eles dizem assim, ó, estou cansado, vou na academia descansar. A sensação de bem-estar, apesar do esforço físico. E a mais importante, né, a que mais se fala, é a que a gente mais relaciona com a questão dos vícios eletrônicos, é esse neurotransmissor chamado de dopamina. Dopamina, sem dúvida, é classificado como o hormônio do prazer, da felicidade. Altos níveis de dopamina fazem as pessoas ficarem eufóricas. Baixo nível de dopamina, as pessoas podem beirar um desânimo, até uma sensação de depressão, e, de fato, muitas medicações antidepressivas contêm dopamina e contêm serotonina, justamente para aumentar essa sensação de prazer. Isso tudo acontece de uma maneira muito rápida, né? Eu estou trazendo essas informações para vocês entenderem que são alguns dos neurotransmissores que mais impactam a qualidade de vida ou a sensação de bem-estar de quem, por exemplo, está sendo estimulado por um eletrônico. O eletrônico, eu trouxe alguns desses, mas existem muitos outros neurotransmissores que são estimulados. Né? A questão aí, é legal você ser estimulado, né, dentro de um nível equilibrado, de um nível saudável. É bacana você ter esses estímulos, obviamente. Muitas vezes a vida real, a vida analógica, não traz né, dá a sensação de que nada substitui. Né? Então, quando a gente olha a nossa vida normal, que depende da gente ir lá e fazer ela acontecer, né, desse esforço, e a gente compara, por exemplo, com um tempo numa tela, com um filme, com bate-papo, com um jogo, é difícil competir. Né? A vida normal é difícil competir com esse excesso de estímulo a essas substâncias. O que acontece? A grande questão aqui que a gente está colocando sobre o tempo de uso é justamente esse hiperestímulo. Hiperestímulo significa que quanto mais você recebe, mais você quer. Né? E aí, por que a Organização Mundial de Saúde, a partir de 2021, classificou o uso prolongado das telas como vício eletrônico? Com protocolo de medicação, tratamento. É doença, gente. Né? Então, a gente está falando assim, de uma geração que precisa olhar para isso com muito cuidado. É doença. Por quê? Esse excesso de estímulo, esse excesso de carga, por exemplo, de dopamina, começa a gerar uma sensação neles
de que sempre quer mais, sempre quer mais. E a vida analógica, a vida normal, não traz os mesmos benefícios. E aí qual que é o problema, por exemplo, das drogas? Quando você usa muito, qual o problema? O que acontece? Quando você superestimula o teu cérebro, as áreas de prazer com o uso de drogas, né? Você pode ter uma sobrecarga. Mas, por outro lado, você pode, antes dessa sobrecarga, você pode começar a perceber que nada na vida substitui aquela sensação de prazer. É por isso que muitos pais dizem assim para mim: Lindomar, ele não quer sair de casa. A gente chama para ir na pizzaria, na melhor pizzaria, aquela que ele amava, e ele não quer mais, né? Ou não tem mais interesse pelo grupo, ou não tem mais interesse em fazer coisas que no geral ele fazia antes. Porque o superestímulo vicia. Então, nada mais, só altas doses de mais estímulos é que competem. E aí, gente, chega um momento que eu acho que é muito sério. Quando até aquelas altas doses de superestímulos não atendem mais à necessidade. Então, é uma autoestimulação que vicia o sistema, e aí nada mais, inclusive o que antes fazia, a tela, os grupos, os jogos, ele pode virar à noite e nada mais satisfaz. Então, o que a gente está justamente conversando aqui, né? Entender isso, entender o propósito disso e entender como agir. Porque a gente precisa, em termos de vícios, né, em termos de uso de drogas, por exemplo, ou vício de jogos de azar, a gente tem todo um protocolo que a gente vai conversar aqui e que a gente pode aplicar, né, o que tem de mais atualizado no mundo em termos de ações para evitação de danos, a gente tem que aplicar nesse sentido, porque os impactos que isso causa em alguém, inclusive que está em desenvolvimento, são incalculáveis. A gente ainda não consegue calcular. É muito difícil hoje a gente calcular. A gente consegue, assim, ter uma noção nas famílias, né? Na prática clínica, em outros profissionais da área de saúde mental, mas a gente vê que isso, de fato, é um problema que está se agravando muito, né? Então, por que as telas viciam, né? Vou esperar o próximo slide ali. A tela vicia, essa é a equação do vício, né? Lembra que a gente falou do uso, do abuso e do vício. Os hiperestímulos, né? O hiperestímulo é alta carga de dopamina, ela gera uma sensação desproporcional de prazer. E aí nada mais substitui essa sensação de prazer. Então, por exemplo, se eu gosto de fazer atividade física, e isso entra na minha rotina, na minha agenda, como algo incessante, eu começo a não ter outras fontes de satisfação, eu começo a desequilibrar por alguma razão, e isso vai se tornando a minha referência, né? E aí a gente começa a viver em função daquela atividade. Daqui a pouco, a ponto de que nada mais me dá prazer, a não ser passar horas e horas e horas e horas e horas e horas fazendo aquela atividade. Essa é a questão do vício. Vamos passando, por favor? Então, esse é o mecanismo, né? Uma hiperestimulação nos centros de recompensa que geram a sensação de que nada mais no mundo ou na vida é capaz de concorrer. Então, até coloquei ali, ó, por exemplo, o hiperestímulo dos jogos eletrônicos, a gente nem precisa dizer que tem estímulo visual, tem estímulo sonoro, né, para as crianças principalmente, tem a questão dos desafios, tem os estímulos sociais, quer dizer, vários estímulos que vão desenvolver, que vai aguçar o desenvolvimento e a liberação de neurotransmissores e fazem com que a pessoa fique ali conectada, né, totalmente conectada. E aí vai agir numa área importante ali, que é onde fica o registro dessas emoções, faz a conexão com o córtex pré-frontal, agindo nas emoções e no comportamento. Então, por exemplo, atividades que antes simples eram interessantes passam a se tornar chatas, né? É isso que acontece com eles quando eles não querem sair para fazer uma refeição, por exemplo, com a família, né? Para conversar na mesa, né? Então é isso que acontece, esse é o processo.
se torna a forma mais rápida de conseguir essa quantidade de dopamina que o corpo passa a produzir. Então, o cérebro, ele se acostuma com esses altos níveis de dopamina, e aí, como é que a gente vai concorrer com isso, né? Então, eu imagino assim, a gente na nossa casa, trabalhando, né, com a rotina interna ou externamente à casa, como é que a gente vai concorrer com isso? Né? Como que a gente vai tirar deles a única fonte de satisfação e prazer daquele momento? Existe necessidade de se planejar para isso, existe um processo. Né? Então, eu também digo assim, o viciado, ele não acredita que ele é viciado, ele acredita firmemente que ele pode parar de usar a hora que ele quiser. Esse é um parâmetro de quem não tem controle, né? E o adolescente realmente não tem controle, a criança também não, mas ele não acredita, né? Então, a gente precisa olhar com os nossos olhos, né, nessa perspectiva, porque também não adianta chegar e tirar, né? Você imagina, alta dose de dopamina e satisfação, de repente você tira tudo, né? Eu tenho adolescente que entra no consultório e quer ficar com o celular na mão. Não tem nada ali, não fica olhando, porque a gente está interagindo, fazendo atividade, mas eles ficam com o celular na mão. Então, a gente combina de deixar o celular no estacionamento celular. Olha, pasmem, no início, assim, os primeiros dias, eles sofrem, eles ficam com essa sensação de que a vida está acontecendo e ele está ali com a psicóloga fazendo uma coisa nada a ver, porque o interessante está ali, né? E eu estimulo isso. O que é ficar 1 hora sem o celular? É possível, tem outras coisas. Né, a ponto que, de repente, eles até esquecem que tem celular, mas quando sai do consultório, provavelmente volta e aí, né, o processo novamente. Então, tirar de uma vez é tirar a única coisa que eles têm prazer no momento. Muitos deles que não estão fazendo, que não estão interagindo, muitos estão ainda online, né, então é tirar deles essa sensação. E aí, o que acontece quando você tira a principal fonte de prazer e satisfação? O viciado volta, assim que ele consegue, ele burla, né? Os pais dizem às vezes que eles entram no quarto à noite, pega escondido, né? Então, é um processo, gente, de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? A gente às vezes fica meio desesperado quando ouve essas questões, fala, não, cheguei lá em casa, vamos mudar, né? Eu acho que a gente está aqui para conversar em estratégias que sejam consistentes, inteligentes, mas que também possam envolvê-los em atividades que façam esses estímulos, né? Estímulos de hormônios e neurotransmissores através de atividades simples e que dependem, claro, da nossa ajuda. Né? Então, essa é uma pergunta decisória, que eu acho que vocês precisam fazer para vocês como pais, mas que eles também precisam se conscientizar. O quanto você, pai, mãe ou adolescente que está em casa, está disposto a mudar a tua rotina para que, a partir, né, daquela decisão, outras coisas possam acontecer. Né? Só a gente precisa pensar nisso. Porque querer que eles mudem é pensamento positivo. Né? Não muda. Na verdade, eles não têm essa capacidade e mesmo que tenha, não conseguem. Então, a gente precisa pensar o quanto eu estou disposto. E olha só, eu sei que é difícil, mas eu digo sempre assim, quando a gente quer que uma coisa aconteça, ela acontece. Né? Então, se a gente percebe, sim, que há danos, sim, que ele está deixando de interagir, sim, que ele poderia estar fazendo coisas que também são importantes para o desenvolvimento dele, sim, que ele deveria estar estudando mais, sim, que ele está tendo perdas no social, sim, que ele está estressado, ansioso, nervoso. Uma outra característica de quem está aditiva ao uso de eletrônico, né? Tirou aquela sensação de que tirou minha fonte de prazer, né? Tirou a minha comida, tirou o meu sono, tirou a minha alimentação. Então, a gente precisa, de fato, tomar essa decisão. Falando assim, então, a gente começa, aos poucos, a ir aplicando um protocolo que a gente chama, bem conhecido para quem passou por situações de vício em drogas, que é um protocolo mais assim, utilizado, mais famoso, que é o protocolo de redução de danos. Né? Ou seja, existe o dano, mas a gente não consegue agir diretamente, completamente, tirar o dano de uma hora para outra. A gente tem que ir gradativamente. Esse protocolo fala de 5 etapas. Na verdade,
Eu fiz uma adaptação à questão da adição aos jogos eletrônicos. Mas esse protocolo de redução de danos, para quem é viciado em drogas, por exemplo, né, tem um passo lá que é trocar aquela droga por uma droga com menos impacto. Né? Olha que louco. Então, por exemplo, eu já acompanhei pacientes que estavam internados em clínicas de recuperação de drogas, que o protocolo inicial, né, é trocar aquela droga, uma droga, por outra, que causa menos impacto. E aí, aos poucos, ir fazendo esse desmame. Né? Então, veja bem, é muito sério isso. E aí, em termos de adição eletrônica, eu criei, né, um protocolo que a gente auxilia os pais a tentar colocar em prática, porque a gente percebe, assim, não foi né, não estou inventando a roda, mas a gente percebe que o conjunto dessas atividades tende a desmistificar e a reduzir esse vínculo afetivo, porque é afetivo, que o adolescente e a criança têm com o celular e com a tela. Lembrem-se que nós começamos a usar a tela pela obrigação, pelo trabalho, não é verdade? Estava estudando, tinha que fazer um curso, ia fazer um estágio, então a gente relaciona a algo não tão positivo assim, apesar disso ser bom para a gente. Eles não. Está chorando, está um tablet. Está não sei o quê, está total. Né? Os meus amigos, então a vida deles está em torno disso. Então, o primeiro passo, como qualquer viciado, né, ou como qualquer pessoa que está com dificuldade em deixar um hábito negativo, o primeiro passo é reconhecer. Né? Não sei aqui quem conhece o AA, né, Alcoólicos Anônimos, as pessoas precisam declarar que elas reconhecem o vício. Né? Então, em termos de uso de tecnologia, é a mesma coisa. Só que, claro, é muito mais adaptável, né, à realidade das crianças e adolescentes. Então, o primeiro passo que eu acho fundamental, eu oriento sempre os pais, né, ajudá-los a perceberem os danos e os prejuízos que eles estão tendo por não estar fazendo outras coisas. Né? Então, eu coloquei ali um exemplo. Ó. Quais são as dificuldades que você está enfrentando nos estudos, ou de aprendizado, ou dificuldade de concentração, ou de falta de motivação, por exemplo, em detrimento do uso de tecnologia? Né? É nítido, isso atrapalha a concentração, atrapalha, inclusive, a memória, né? Porque na tecnologia é tudo muito rápido e mastigado. A gente sabe que lá o professor, na sala de aula, fala assim como eu estou falando, né? Tem cada um com as suas características, uns são mais didáticos ou outros, uns conseguem prender a atenção do aluno ou outro, mas é isso, é como nós, na nossa época, que a gente tinha que ficar, muitas vezes, de ouvido aberto, de olhos ligados, para poder não pegar um detalhe daquela matéria. Né? Aí a tecnologia não é nada disso, vem tudo brilhoso, fácil, né? que desce como uma Coca-Cola gelada. Né? E aí a gente mostra para eles quais são os impactos, né, que você tem visto, por exemplo, nos seus estudos, com essa questão do uso prolongado, ou no momento que você deveria estar estudando, ou no momento que você devia estar na aula online, você está mexendo no celular. Quais são os impactos? O que você percebe que mudou? Essa é uma conversa que a gente precisa ter com eles. Né? Depois a gente fala sobre as questões recreativas. Se puder voltar um pouquinho, aquele primeiro slide. Obrigada. Quais são os impactos que eles que eles estão perdendo em termos de atividade física, de entretenimento, né? Então, ao invés de você querer andar de bike na praça no final de semana, junto com outros adolescentes e crianças, né? Você está aqui em casa. O sol está acontecendo, você poderia estar fazendo uma atividade na água, uma atividade na areia, uma trilha. Então, quais são as perdas, né, que você está tendo nesse sentido? Né? Então, assim, não tem nada de irreal, eu acho que eles conseguem perceber, sim, que tem colegas e amigos e outros adolescentes que estão fazendo algo que eles não estão fazendo. E eles estão perdendo. Né? Outra questão é a questão do social. De fato, desses amigos que você tem online, que você acha que tem, quantos estão aqui com você, ou quantos você conhece? Quantos, se a gente chamar para uma pizza aqui em casa, viriam? Muitos nem estão aqui, estão em outros lugares no mundo. Né? Quão importante, onde é que estão os teus amigos, onde é que estão as pessoas
que você pode conviver. Então, eu acho importante, uma dica de ouro, né? Converse de forma empática, adaptada à faixa etária, mas mostre as perdas que o eletrônico, em detrimento do eletrônico, ele está deixando de realizar em outras áreas na vida, né? Então, o segundo passo aí é uma observação nossa, perceber qual é a causa raiz, qual é o dispositivo, qual é o gatilho que faz a criança e adolescente ir para o uso descontrolado. Tem um gatilho, tem uma fonte, né? Estrategicamente, qual é a fonte? A fonte, por exemplo, é o desejo de se divertir? O que ele está precisando, né? Ele está precisando de serotonina, ele está precisando de noradrenalina, ele está querendo se divertir porque ele não tem se divertido o suficiente. Eu acho que esse é um olhar que a gente precisa ter no nosso contexto, né? Não, a fonte desse uso descontrolado tem a ver com não ter o que fazer, se sentir entediado. Muitos ficaram assim, né, com a pandemia, mas agora as coisas estão voltando aos poucos. Então, ele tem se sentido entediado, ele está sem... Os estudos dizem assim, os estudos neurológicos dizem assim, não fazer nada é tão impactante negativamente quanto fazer tudo o tempo todo, entendeu? Então, não ter o que fazer gera no nível alto, a gente está falando aqui antes de ter aquele tempo para não fazer nada, mas é um tempo considerável, né? Um tempo proposital. Olha, fica agora sem fazer nada aí, pensa em fazer alguma coisa, vai ajudar a sua mãe, vai arrumar alguma coisa, vai pensar, vai... É diferente deles não terem o que fazer. E muitos estão assim. Chegam da escola e ficam a tarde toda e a única opção é o game, é a TV, é o celular, né? Então, o que eu posso fazer para dar um improve nisso? Eu, como pai, como mãe, quais são as possibilidades que eu tenho de trazer algumas opções? Ah, Lindomara, mas ele tem 17 anos, na idade dele eu já trabalhava, mas são realidades completamente diferentes, né? É ele, você é outra história, né? Uma outra necessidade. Então, acho que a gente pode olhar estrategicamente a fonte, né? Outra coisa que aparece muito, a ideia de se sentir isolado. Se sente isolado, né? As aulas voltaram, algumas aulas híbridas ou não, mas ele ainda se sente isolado, está com dificuldade de se reconectar com os amigos, com a escola. Então, eu acho que essa é uma outra olhar que a gente precisa ter sobre a fonte que faz com que alguém queira ficar de fato ali. Tem um propósito. O que a gente está querendo dizer é que a internet, o jogo, é um recurso, é uma saída, né? É uma saída que eles usam para todas essas questões. Uma outra necessidade ali, um outro gatilho, pode ser a necessidade de fazer amigos, né? Ali depois da infância, dos 12, 13 anos, tem uma mudança drástica, porque se o filho de vocês não traz aqueles amiguinhos da infância para a pré-adolescência, eles chegam na pré-adolescência, eles levam impacto, porque é completamente diferente daquela coisa da infância, né? Aquela coisa doce, aquela coisa que eu sou teu amigo porque eu te conheço, porque você brinca comigo. E aí o universo do pré-adolescente é completamente diferente. E aí eles levam um choque. Até eles se adaptarem a essa dinâmica, né? É algo complexo do ponto de vista da idade deles. Então, qual é a necessidade de sentir ter amigos? Muito deles, sim. Aliás, eu fiz uma live há aproximadamente uns 2 meses com um policial federal, especialista em investigação de crimes virtuais, pedofilia, e segundo os estudos, as pesquisas, foi muito boa. Tá lá no meu Instagram. Ele fala exatamente isso. Começa com essa ideia de sentir sozinho, né? De eu poder falar com alguém, de alguém me ouvir, de alguém se interessar por mim, né? E aí, é claro, né, que o predador é assim que é chamado, né? Um pedófilo, alguém que comete crimes nesse nível, ele olha a vítima e ele cria justamente essa cara, né, de uma menina ou de um menino na idade dele, né, se passa por isso, e aí para eles é alguém que ele não tem na vida real, né, e dá essa sensação de que agora eu sou importante, eu tenho amigos. Então, dica de ouro, né, trabalhar lá, agir direto na causa. Tirar o jogo vai ser só temporário, né, ele vai voltar assim que ele se sentir vazio novamente.
O terceiro passo, vamos passar para o terceiro passo, Marcelo? Ah, é a Carol, obrigada. Terceiro passo, né? Estabeleça um calendário de redução e regras para o uso da tela. Né? Os pais, quando eu digo isso, eles quase dão um salto desse tamanho, pior do que os adolescentes. Você não sabe o que é isso? Como que eu vou fazer isso? O desafio é o desafio constante, né? É o desafio de alguém que tem o papel de educar, de cuidar, né, de proteger, né, de olhar à frente, de tomar medidas que muitas vezes a gente está despreparado para ver como é que vai ser, como é que esse homem de 1,70 m com mentalidade de 11, né, 17 anos, vai reagir. Então, é importante essa consciência de vocês, porque se vocês não tomarem a frente, claro, a gente vai falar aqui que o adolescente, ele precisa se sentir participante dessa decisão. Né? Você dizer para um adolescente que agora é assim, quem manda sou eu. Inclusive, nós falamos aqui sobre comunicação, lembra disso? Né? Como se comunicar de maneira assertiva, a gente precisa mostrar todos esses primeiro, segundo passo, e aí a gente precisa sentar junto e fazer acordos. Sempre com duas opções. As opções que escolheram foram vocês. E a gente dizer, olha só, a gente tem essa e aquela opção, o que você acha? Considerando isso que a gente está conversando. Né? Nunca numa fala de que eu mando, você obedece, né? Ou que eu aprendi que era assim e funcionou comigo, essa é uma outra realidade, né? Vai causar transtorno, vai causar briga, ele vai voltar a fazer novamente. Então, é essa questão de se adaptar a essa linguagem deles, nesse mundo que a gente vive atualmente, nessa circunstância que a gente tem hoje, que não é mais aceita esse autoritarismo que eu mando, você obedece. Então, o diálogo é muito importante, mas é um diálogo estratégico, né? Olha só, nós temos duas opções. O que você acha, essa ou essa? Então, são recomendações que a gente faz e que a gente percebe que a médio e longo prazo tem trazido efeitos, tem trazido mudanças. Primeiro, é tentar reduzir, veja bem, de 1 a 4 horas o uso da tela nas primeiras semanas. De 1 a 4 horas. Ah, mas que absurdo, Lindomar, a pessoa não consegue ficar 1 hora sem a tela, não consegue. Né? Então, o tempo que ele reduz, a gente coloca uma outra atividade estimulante, né? Que estimule neurotransmissores, que dê sensação de prazer, de satisfação, de bem-estar, em detrimento da tela. Então, a gente substitui. É um trabalho, é um processo, mas é necessário. Então, a primeira recomendação é reduzir entre 1 e 4 horas o uso da tela nas primeiras semanas. O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, se ele faz uma atividade física 2 vezes na semana, ele vai levar 1 hora na atividade, dependendo 15, 30 minutos para ir e voltar. Então, a gente pode considerar aí 2 horas por dia que ele não estaria na tela. E nesse tempo que ele estiver ainda, que estiver fazendo atividade física, obviamente ele não está com o celular. Entende? Então, parece muito, mas não é. A gente só está colocando outras possibilidades, né? O tempo que eles estão fazendo uma atividade em casa ou passeando de bicicleta. Então, são negociações que vocês precisam combinar, né? Então, tá bom, olha só. Você vai passar a fazer essa saída de bicicleta 2 vezes na semana, não sei, jogar bola com alguém, mas nesse tempo você deixa o celular em casa, que é justamente uma estratégia para que eles possam ir se desconectando disso, né? Uma outra referência ali é menos 1 dia no final de semana. Aliás, eles vão lá no PV e não pega celular. Vamos ver como é que eles vão ficar. Tá? Não pega celular. Pega muito mal, né? Acho que tem que ir para uma região, mas não pega celular, enfim, né? E eles não vão morrer. Aliás, eles amam, porque tem tanta coisa para fazer. É uma ótima oportunidade. Às vezes a gente sai no final de semana para um hotel, ou tira umas férias. Combina, olha, nesse final de semana, 1 dia, né? Você vai ficar sem mexer, eu vou ficar, nós vamos ficar e vamos ver como é que vai ser. E aí não é só, agora não vou ter opção, né? Vamos tentar criar opções para que você possa perceber os benefícios que isso traz. Então, menos um final de semana por trimestre, então, você vai tirar férias, né? No final de semana, e aí aos poucos você ir fazendo essa redução. É uma redução consistente,
até chegar a um período, a um tempo de uso que seja saudável. Vou dizer para vocês que, em termos de orientação médica, um adolescente de até 17 anos, ele pode usar, no máximo, 3 horas de tela por dia. Né? Considerando escola, atividades físicas, leituras. Mas eu sei que a realidade não é essa. Então, eu acho que cada família precisa pensar qual é o limite. Né? A gente tem um protocolo, a gente tem uma direção. O que cada família acha, como é que isso vai ser colocado em prática? Eu acho que cabe, sim, fazer uma redução, fazer um ajuste e, sim, incluir atividades que possam ser benéficas. Né? Horário e locais para uso, isso é importante, veja bem. O celular, salvo algumas exceções, quem dá é o pai e a mãe, às vezes o vovô do final de ano, né, de presente, mas existe, ou se ele trabalha, não sei, às vezes ele trabalha, né, mas mesmo assim, em última instância, são vocês os responsáveis pela casa, vocês que pagam a Wi-Fi, eu não sei, ou conta de luz, né? Enfim, há de se ter, se estabelecer esses limites, né? Os parâmetros. E aí, muitas vezes, esses limites, essas fronteiras, elas precisam partir da gente, né? Olha, eu também, nesse tempo aqui, na hora que a gente estiver comendo, a gente vai desligar a TV. Ou a gente não vai ficar ligado no celular, né? Eles entendem, eles batem o pé, mas eles me falam, o meu pai realmente está bom, porque agora eu estou conversando com ele, eu estou olhando para ele, na frente do pai, eu não quero, você isso. Mas eles dizem, poxa, né, eu estou podendo falar, eu não tenho alternativa, Lindomara. Agora, sento na frente dele, ele me vê e eu não tenho como não conversar. Né? Então, isso é positivo. Né? Aliás, a questão de sentar e comer é bíblico, né? Quantas vezes a palavra mesa aparece na Bíblia? Quantas vezes? É uma coisa tão incrível. Tem um livro chamado A Experiência da Mesa, da Devis Titus. Não sei aqui quantos já ouviram falar, que tem a experiência do lar e tem a experiência da mesa. Que ela fez um estudo em quantas vezes a palavra mesa ou refeição aparece na Bíblia. E muitas vezes ela relaciona, por exemplo, Jesus com os discípulos. Quando ele queria ter uma conversa, um approach, uma aproximação, é ali na refeição. E muitas vezes em casa eles estão em outro lugar, né? Não estão comendo, estão botando a comida para dentro, né? E a gente fica perdido ali, angustiado, querendo que o teu filho estivesse com você, né? Ou celebrando ali uma comida gostosa que a mãe fez, e eles estão. Então, esses limites são necessários, né? Então, as mesas, eu sempre digo assim, é incrível que uma mesa ela tem mais ou menos 1 metro de distância, né? É uma distância suficiente para a gente manter um contato visual e você olhar nos olhos dele, né? Aliás, as mulheres sabem, né? Muitos homens tendem a ceder, né? Ou tendem a estar abertos diante de uma mesa, né? Porque gera ali uma sensação de bem-estar, de acolhimento, e é o único momento que a gente tem aquele olhar, né? Que olhar frente para o outro, assim, né? Então, aqui a gente pode estar conversando um do lado do outro, e os apartamentos novos trazem essa perspectiva, esse layout que atrapalha um pouco, né? Os apartamentos novos, você fica de frente à parede, né? Porque não tem muito espaço para colocar uma mesa, então você senta ali no balcão de frente para a parede, e um fica do lado do outro. Mas eu gosto daquela coisa tradicional mesmo, de sentar na mesa, de um olhar para o outro. Então, como é bom. Né? A gente depois vai conversar um pouquinho, algumas técnicas, algumas práticas que podem estimular-os a sentar, mas isso passa das fronteiras. Né? Depois que estabelece as fronteiras, internamente eles administram, eles lidam com uma certa resistência, mas daí surgem várias perspectivas. Né? Tem pacientes, por exemplo, que criam o dia da pizza, né? Eu queria o dia que eu cozinho, você cozinha. Ou então a mãe sabe o gosto dali, aí aquele dia é o dia que o celular não vai fazer parte. Gente, tem muitas estratégias, né? Esses dias o pastor estava falando que disciplinar tem a ver com discípulo, é o mesmo prefixo, né? Então, a disciplina, a orientação nesse sentido, ele não pode ser algo maléfico, né? Que vai trazer só prejuízos, vai só corrigir. Não, tem a questão do ensino, né? Ensiná-los a como lidar com isso,
como lidar com essa dificuldade, porque a gente compreende, a gente se coloca no lugar dele, a gente sabe que é importante. E, claro, as responsabilidades e as sanções, estabelecer. Depois que fizer o acordo, olha só, a gente acordou aqui que você vai usar o celular, você disse que o melhor horário entre 9 e 10h30 durante a semana é 10h30. Então, esse é o horário, né? Então, caso você ultrapasse, né, nós vamos acordar aqui, você vai ficar sem o celular no dia seguinte, ou, né, o acúmulo disso, o que isso vai gerar em termos de sanção? Porque isso corrige. A sanção aí, ela coloca no prumo. Porque se não tiver a barreira, gente, o limite, a divisória, eles expandem. Né? E aí aquela sensação assim que os pais me dizem, Mara, eu estou sem controle. Não está sem controle. É ilusório, porque na verdade só está expandida. O controle está com você. Se você quiser, e aí eu digo, quanto que vocês querem trazer com uma estratégia do discípulo, né, do discipular, trazer eles para vocês, isso é possível. Né? Vai dar um trabalho, mas é por isso que a gente está aqui, lutando pelos nossos filhos. Né? Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo, apresente novos hábitos e se empenhe na adesão. Então, né, a gente não é só chegar e dizer, olha, eu inscrevi ele no judô, ali na igreja, ele não vai, eu inscrevi ele numa atividade física, ele não vai, mas né, ajudá-lo a lidar com isso e a perceber e dar tempo para que ele perceba que traz benefícios, né? Então, por exemplo, olha lá, dopamina e noradrenalina. Eu coloquei ali atividades que estimulam essa área do cérebro. Apresente opções de materiais, livros para as crianças pequenas, brinquedos, tanto de rua quanto internos, jogos de tabuleiro, instrumentos musicais. Esse domingo agora, eu tive com um grupinho de 5, 6 anos. Carol, tu tem como passar o próximo slide? Depois a gente volta aqui. Essa foto que eu queria mostrar para vocês, desculpa, ficou meio mal posicionada, mas isso é um tapete que eu tenho lá em casa. Na verdade, o que é? É um banner que eu mandei uma gráfica imprimir e, claro, né, tem vários jogos de tabuleiro, mas olha só, 5, 6 anos, ó, a maioria deles nem conhecia os jogos. É verdade. O Ludo. É verdade. Que legal tu falar isso. É isso aí. E aí, claro, assim, eles têm 5, 6 anos, né? E eu fico pensando assim, a escola, né, a família poderia proporcionar isso. Lá em casa, os meus já acostumaram, né? Já não tem muito, mas quando chega um amigo, eles se estimulam. Ai, vamos jogar, vamos, né? O meu mais velho joga xadrez, tem o Ludo ali, tem essas trilhinhas que tem ali, a gente escolheu uma questão ali de uso consciente da energia, né, que tem a ver com a questão das energias renováveis, mas tem várias atividades, né, que vocês podem proporcionar. E são as crianças mais novas, mas, por exemplo, vocês podem apresentar jogos que vocês usavam na época de vocês. Banco imobiliário, né? Amo o banco imobiliário. Tem outros. Tem um grupo, eles são recreadores, e eles rodam no shopping chamado Jogadeira. Não sei quantos conhecem aqui. Entrem lá no Instagram, Jogadeira. É um grupo, eles não vendem os jogos, mas eles rodam nos shoppings, vários shoppings, Floripa Shopping, tal. E eu já segui, já fomos alguns finais de semana, levamos crianças, pais, e eles estimulam as crianças a jogarem. Né? A ideia é a gente ir lá e contratar eles para aniversários, mas são jogos incríveis. Né? Você quer falar? Não? Por exemplo, um jogo que eu jogava muito quando era criança, o Espeta Pirata, né? Espeta Pirata, Cai-Cai, xadrez, todos esses, assim, muitos outros, então tem mais de 200 jogos que eles colocam no shopping e muitos pais ficam assim, felizes, admirados, como que também estimula eles, né? Então é uma sugestão, tá? Eu quis trazer porque foi recente. Então volta lá, Carol, por favor. Então, são atividades que estimulam a dopamina e a noradrenalina, porque trabalham com a questão do desafio, né? Então, atividades ali que estimulam oxitocina
e serotonina, os dois hormônios, dois neurotransmissores. Organize encontros periódicos com os amigos, né? Então, puxa, adolescente gosta de se sentir em grupo, né? Por que não? Se você não é muito a favor que ele vá, tragam eles para a casa de vocês, compre ali uns 2 jogos ou um, né? Criem essas situações onde o celular e o game possa ficar um pouquinho de lado, né? É estratégico, né? Isso é estratégico, estimulá-los, e eles amam, né? Eu sei que vocês ficam com o coração cheio de ideias, mas eu tenho várias ideias que a gente conversa com os pais, depois a gente vai conversar sobre elas. Uma outra atividade que estimula, né, também a serotonina é visitar parques constantemente, espaços abertos e academias para que possa estimulá-los a escolher uma atividade física recreativa. Então, por exemplo, adolescente adora trilha, né? Adora trilha. Ah, mas ele é meio paradão. Não, eles adoram trilha. No geral, eles gostam da coisa do desafio, né, de caminhar, de superar. Então, isso tudo estimula a atividade física. Enquanto está fazendo uma trilha, está um cara descendo de asa delta, o outro está passando de bike, o outro, né, na praia, está surfando, o outro está correndo. Então, assim, participem, né, leve eles para participar de atividades que isso seja estimulado, né? Ah, mas ele não quer sair de casa. Dá uma volta com ele ali no Parque de Coqueiros, no domingo, para você ver a quantidade de gente fazendo esporte. Ah, na beira-mar. Dá uma volta com ele na beira-mar, senta lá, como quem não quer nada. Enquanto vocês estão ali, o celular não está, toma água de coco, um sorvete. A quantidade de adolescente andando de skate, de bike, correndo, né? Enfim, eu acho que a gente precisa trazer essa perspectiva, né? Outras atividades que estimulam, por exemplo, dopamina, ocitocina, serotonina, né? Organizar o dia da família. Foi uma sugestão de um paciente que outros estão fazendo, que está muito legal, né? O dia da pizza, o dia do sorvete, o dia do hambúrguer, o dia você faz, ele faz, o dia do bolo, não sei. Onde o sabor de um bom prato, a família possa conversar, jogar um jogo de mesa. Enfim, gente, olha só, tem coisas simples, né, que fazem um impacto muito substancial. Porque a questão da afetividade, a questão dos vínculos, a gente está falando de estímulos que vão muito mais do que substituir gradativamente o estímulo eletrônico por outro. A gente está falando de atividades que marcam a memória deles, né? O meu pai naquele momento, a minha mãe naquele momento que eu estava perdido, que eu não queria sair disso, foi lá e chegou junto, né? Me ajudou a lidar com isso. Esse é o nosso papel, né? Então, mudar. Vamos lá, próximo. 5º passo. Gaste um tempo de qualidade exclusivo com eles. Aí eu botei ali, ó, SOS, serotonina, ocitocina, serotonina, ocitocina.